O tema é banco, gerente, e aí, eles ajudam ou atrapalham a pagar essas dívidas por um valor até 3 vezes menor, né? Eu sempre falo um pouquinho sobre quem eu sou. Então, sim, eu já fui a gerente de banco que estava sentada atrás da mesa dizendo, não, tá tendo essa opção, senhora. Bem como eu também já fui a pessoa que teve dívida sendo gerente de banco, sendo contadora, e não encontrei o que eu vou trazer para vocês aqui de informação. Parece loucura o que eu vou falar para vocês, mas eu não sabia disso tudo que eu ensino para vocês, porque a minha função ali como gerente era obedecer e fazer o que era mandado, e eu não era paga para pensar, eu era paga para executar. Então, assim, quem já me conhece, já sabe como que é a DAGE nas aulas, sabe que toda aula da DAGE tem um passo prático. Toda aula da DAGE, ela traz uma coisa que eu vou sair e vou executar. Não é guerre-guerre, não tô aqui para ter lotar live. Se lotar live a gente fica feliz, se não lotar a gente fica feliz também. Não tô aqui atrás de coraçãozinho, não tô aqui atrás de curtida. Eu tô aqui por uma causa. Causa que eu vou dividir com você, inclusive. Quando a gente tá com dívida, eu sempre uso minha portinha aqui, né? Ninguém bate assim no vizinho. Vizinho, tô endividado, lascado, tá faltando dinheiro para trocar o sapato do menino. Não tô vivendo de cheque especial, todo mês, ninguém sai contando para os vizinhos. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos e é uma responsabilidade que eu divido com vocês. E nesse momento, enquanto vocês estão aqui, saibam que tem um pai de família, uma mãe de família, sentado no sofá ou deitado na cama, olhando para os filhos, olhando para casa e falando, meu Deus, a minha vida não tem sentido, eu não sei mais o que fazer. Então, se você, né, sabe que, talvez você nem saiba, né? Talvez você nem saiba. Mas se você tem aí duas, três pessoas, nem vou falar 5, vou falar 3 pessoas, que você sente no coração, cara, eu acho que essa pessoa, né, daquele dia eu chamei pra pizza, ela não aceitou, ela deve estar sem dinheiro. Manda assim, ó, tô assistindo esse conteúdo de educação financeira. Compartilha. Então, o objetivo aqui é que vocês entendam que eu brinquei, né? Falei, vou usar o exemplo do que ficou famoso aí na internet agora, né? Que sim, eu estou levemente indignada. Por quê? Eu faço isso há algum tempo já. Já tem 4 anos que eu estou falando sobre sair das dívidas, sobre se organizar, sobre fazer o dinheiro sobrar. E a gente fala, e a gente investe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Mas todo dia eu acordo, eu abro meu Instagram, eu abro meu YouTube e eu me dou de chorar na frente do computador. Mas é Irani, se eu não me engano, que inclusive tem o nome de uma aluna minha. Quando eu abri o e-mail da Irani, e Irani falou que eu sou resposta de oração para ela. E aí aquilo me traz a responsabilidade nas costas, mas é essa responsabilidade que me faz estar aqui todo dia, que me faz não ter jantado com a minha família para estar aqui com vocês. Por quê? Meu Deus, eu sei que você pode pagar suas dívidas sem passar por tanta dor, por tanto sofrimento, mas o que está te impedindo de conseguir? Não é informação. Não é informação, porque informação é o que mais tem no Google. Se você colocar no Google como sair das dívidas, é uma das pesquisas mais feitas lá. Tem um monte de gente que pergunta como sair do consignado, como sair do cartão de crédito. Não é sobre informação. A grande parada aqui é que é um processo. E a primeira coisa que eu vou falar para você é que, infelizmente, não serão todos vocês que vão conseguir pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Não vão ser todos, simplesmente porque tem 2 coisas que fazem com que as pessoas não consigam pagar as dívidas. Primeiro, ou elas morrem sem conseguir sair das dívidas, morrem deixando dívida para quem ficou, ou elas desistem. Boa parte de vocês vão desistir. E eu estou em busca daquele pequeno percentual de pessoas que vão ficar até o final, que vão fazer até dar certo. A gente passa por um crivo de tomada de decisão, porque todo mundo, todo ser humano, gente, a minha vida pessoal, se eu olhar para a minha vida pessoal, vão ter coisas que eu estou negligenciando, coisa que eu estou deixando para a semana que vem, preciso no oftalmologista, estou meio cega, estou deixando para a semana que vem, estou deixando para às vezes, deixa eu dar uma aliviada na agenda, deixa eu dar uma corrida aqui. Então todos nós vamos ter demandas que são urgentes e demandas que a gente está negligenciando e demandas que a gente nem sabe que tem. Então antes de eu começar a falar de quem é, né, banco ou gerente, vai te ajudar ou te atrapalhar, eu preciso situar você nesse momento presente. Primeiro ponto, o que eu vou falar aqui? 2 palavras que eu recebo muito aqui, o banco, os bancos, e as pessoas falam bastante para mim, o gerente. Então eu tinha esse compromisso de trazer para vocês o que eu considero o ouro. Todo dia eu vou trazer ouro, mas eu falo que tem um ouro que é o ouro do ouro, né? O ouro 18 quilates aqui do meu conteúdo, eu acredito que tá aqui também nessa aula. A gente traz vários pedacinhos desse ouro, mas o que eu vou falar aqui,
quem está aqui nessa aula nunca mais vai ser o mesmo. Então, presta atenção, se você assistir essa aula até o final, você nunca mais vai ser o mesmo. E, curiosamente falando, antes de entrar ao vivo com vocês, estava eu com os meus alunos. E estava eu conversando com uma aluna que é um amor, uma fofa, mas é tão fofa que ela esquece de, muitas vezes, fazer o que Dade vai ensinar aqui para vocês. Então, o que é importante você entender? Daqui para frente, você vai, toda vez que você vê essa palavra, ou que você quiser falar essa palavra, os bancos, né, o termo, né, os bancos, o gerente, você vai pensar 30 vezes no que eu falei aqui, porque você vai falar assim, opa, peraí, entendi. Segundo ponto, Dade, é muito importante eu dizer isso para vocês. Eu não ensino esqueminha, eu não ensino coisa errada, eu não ensino você a dar baile em ninguém, nem ser grosso em ninguém, nem fazer barraco com ninguém, não é isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu vou mostrar como o passo a passo correto faz com que você também consiga ir atrás das negociações que você precisa e ter sucesso. Então, assim, a informação existe. Muitas vezes o que as pessoas não sabem é misturar os ingredientes da receita para chegar no bolo de cenoura fofinho, né? A gente sabe que o bolo de cenoura vai trigo, vai pó royal, vai cenoura, mas como é que eu misturo os ingredientes para o bolo não ficar batumado, como minha mãe falava, né? Não ficar duro. Então, é a forma de pegar essa informação e aplicar na prática, né? O que normalmente acontece na vida real, né, de pessoas comuns, quando elas começam a negociar as dívidas? Muito provavelmente você não chegou na situação que você está hoje porque você falou assim, é hoje, vou torrar todos os meus limites, vou comprar a bolsa da Louis Vuitton de 15 mil reais, vou comprar o iPhone mais de última geração e seja o que Deus quiser. O que acontece não é assim, o que acontece normalmente é que a falta de educação financeira, educador financeiro falando isso é a coisa mais chata do mundo, né? Mas eu só vou contextualizar para vocês. A falta de educação financeira, você não saber controlar o seu dinheiro, gastar menos do que ganha, fez com que você entrasse no cheque especial e depois usou o cartão de crédito e num determinado dia você pegou o empréstimo para pagar tudo de uma vez só. Ou você foi lá e fez uma renegociação e essa renegociação ficou com parcelas imensas. Ou você está renovando empréstimos toda vez que você precisa de dinheiro. Então, normalmente, né, o processo de endividamento não acontece do dia para a noite. Eu, da Giele, cheguei a dever 100 mil reais, não foi comprando uma bolsa, não tinha nenhuma bolsa de marca para chamar de minha. Foi esse processo de usar o dinheiro, entrar no limite, parcelar o cartão. Aí, na última vez, eu estava com uma dívida de 30 mil, juntei essas 3, 4 dívidas numa só, e ela virou uma dívida de 80 e pouco mil, de 89 mil, com o meu carro dava 124 mil, era o que eu devia ali com os meus 24 anos. Então, quando eu vi aquela dívida, a primeira coisa que me passou na minha cabeça é, eu não tenho nem ideia de onde que eu gastei esse dinheiro, eu não sei nem o que eu fiz. Já foi tanta renovação de coisa que eu não sabia se tinha sido a viagem que eu tinha feito em 2010 ou se tinha sido o carro que quebrou semana passada que fez eu ficar devendo aquele tanto. Então, é claro que muitas vezes a pessoa fala, ah, não, mas você tinha carro, mas você viajava. Não foi, gente, foi de dia a dia, foi de comida fora, foi de roupa para trabalhar, de sapato para trabalhar, de carro que batia o carro e tinha que pagar a franquia do seguro. Então, normalmente você culminou num amontoado de dívidas. E esse emaranhado, eu falo sempre emaranhado, e esse emaranhado de dívidas fez com que você criasse muitas das vezes um padrão. O livro do hábito lá, O Poder do Hábito, se eu não me engano, ele fala sobre isso, né? Que você tem uma deixa, que é o quê? Faltou dinheiro, o que eu faço? Procuro o banco, afinal de contas é melhor dever banco do que dever para parente, né? Quem nunca viu essa frase, é uma frase conhecida aí no dia a dia das famílias, né? Melhor dever banco do que dever para parente, porque parente enche o saco, parente cobra. Então, quando você começou a procurar o banco para te socorrer, já teve vezes que eu falei aqui que as pessoas colocam o banco quase que no lugar de um pai, né? Do tipo assim, não, tá tudo errado, mas eu tenho crédito. Então hoje, você tem já quase que instintivamente aquela coisa de, tem um problema, eu vou procurar o banco. Tem um problema, eu vou procurar um banco. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui. Então assim, ó, quando você cria esse padrão, o que eu quero dizer aqui é, esse jeito funciona? Pode funcionar. Mas tem um jeito de fazer isso 10 vezes mais rápido. E é isso que eu trago aqui para vocês. Informação de juntar os ingredientes e conseguir ter um resultado. Então, quando eu falo que o banco e o gerente pode ajudar? Pode.
Mas a grande questão eles podem te atrapalhar também. Então, se tem um jeito de você conseguir renegociar suas dívidas, pagando por um valor até 3 vezes menor e conseguindo fazer isso de uma forma que você consiga ter sucesso nas suas negociações 10 vezes mais rápido, por que você não vai fazer? É preciso que antes de eu começar a explicar aqui para vocês o que está por trás disso, não adianta, eu tenho que contar uma história para vocês, para explicar assim, ó. Não sei se vocês já foram no banco alguma vez e vocês presenciaram um barraco no banco. Eu vivenciei várias vezes, porque eu trabalhava lá, né? Então eu vivenciei várias vezes um barraco no banco, né? Para saber bem como é que é. Então, assim, quando você tem lá na agência bancária, e isso não é só na agência bancária, gente, isso é na igreja, principalmente na igreja católica, agora eu tô descobrindo, tem todas as hierarquias lá bonitinhas, isso é na igreja, isso é no supermercado, isso é na atendente de telemarketing, isso é em hospital, isso é em qualquer lugar. Todo lugar tem uma hierarquia. E isso existe em qualquer lugar. Só que eu nem vou entrar no papo de como o mundo, aquele papo de vô, né? O mundo tá perdido, né? Filho não respeita pai, né? Ou você vê os avós, vovô e vovó falando, você escuta isso. Por quê? A coisa da hierarquia foi se perdendo. E aí, quando você começa a negociar suas dívidas, você enxerga a figura do gerente, aquela pessoa que está sentada numa cadeira no banco, pode ser o seu gerente, né, o João da Silva, que é seu gerente, ou pode ser o João Souza, que está sentado ali no banco das 11 às 4, ou no horário que o banco abre. Você tende a, por cultura, olhar essa pessoa ali, que é um ser humano que trabalha no banco, que é funcionário do banco, como autoridade maior. Por quê? Porque nunca, muito provavelmente, né, nunca, ou talvez de forma muito superficial, você ouviu sobre a hierarquia do mercado financeiro como um todo. De quem manda em quem. Quem é que tem a palavra final? Moço, estou debitando aqui do meu salário, da minha conta, esse empréstimo, e eu não estou dando conta de pagar, não está tendo dinheiro nem para o mercado. Está acontecendo isso. E aí, a pessoa fala, olha para o olho de Betânia, porque aquele João da Silva que está lá no banco é só um funcionário, não é sem vergonha, não é bandido, não está de má vontade, ele é um funcionário que ou é seletista, né, ou ele tem carteira assinada, ou ele passou num concurso, se for do Banco do Brasil e da Caixa. Né, da Caixa também é CLT, mas enfim, ele está lá para cumprir ordem, ele está lá para fazer o banco lucrar. Ele está lá para fazer o que é melhor para o banco. E funcionário de banco nenhum vai colocar o emprego em risco por você. Eu não colocaria. Eu não colocaria. De quem quase perdeu o emprego uma vez por ter feito uma renegociação errada, nunca mais eu quis fazer uma renegociação. Porque eu falei, se eu fizer uma renegociação boa para a pessoa, eu vou perder o meu emprego. Então, assim, ai, nossa, então quer dizer que o gerente não manda nada? Não é sobre isso, eu estou contextualizando a história para você entender. Então, assim, ó, existe uma questão cultural e de desinformação, para não dizer deseducação, de que a figura do João da Silva, que fica lá no banco, seja ele gerente titular da agência, seja ele gerente geral, seja ele gerente de carteira, seja ele atendente, de que ele é a autoridade responsável por assinar a caneta, para assinar o papel para você. Pegar a caneta e assinar. Então, beleza, a partir do momento que eu entendi isso, eu consigo começar a falar, caramba, olha só, qual que é o objetivo dessa mensagem que eu acabei de falar para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, eu só consigo saber onde eu estou errando, eu só consigo consertar o meu erro se eu souber onde eu estou errando. Então, se até hoje você tinha por padrão buscar pagar suas dívidas, buscar se livrar desse emaranhado de dívidas, buscar se livrar desse bando de boleto que tem aí para você pagar, vestindo sua roupinha e indo lá no banco falar com o José João do banco, eu quero te dizer que isso é um erro que estava te impedindo de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E quando eu tiro essa venda dos seus olhos, você fala assim, truco, como diz o Marcelo, sempre fala, entendi agora por que eu não estava conseguindo. Porque é por isso, eu ia lá, eu falava com o João da Silva é da minha cidade, menina. Frequenta a mesma igreja que eu, da mesma paróquia que eu, João da Silva, querido, filho da Dona Maria, quem é das grandes cidades, né? Menino, foi lá no Banco Itaú, foi uma moça de terninho, cabelo comprido até na cintura, né? De babyliss, maquiagem, que disse que não tinha... Se aquela moça de terninho, que trabalha no banco, que senta lá na mesa com uma placa gigante escrito gerente, não me ajudou, quem é que vai me ajudar? E aí, quando você entende isso, o objetivo é tirar a venda.
Eu preciso explicar, porque adulto só entende que ele precisa fazer diferente quando ele entende que ele está errando. Então, ir no banco com a cara e com a coragem, com o coração rasgado, como vocês vão, para tentar negociar a dívida, é um erro que estava impedindo vocês até aqui, que a partir de agora vocês entendem que vocês não podem mais fazer. Então, assim, é muito... Eu não sei se eu uso essa palavra, mas é muito duro quando você se enche de coragem para ir no banco, para abrir, né, tua vida. Eu confesso que por eu trabalhar lá, eu nem tive coragem de fazer isso. Eu nem tive coragem de sentar na mesa do meu chefe e falar, ô chefe, seguinte, eu sou gerente Wealth Management, porque eu era gerente Wealth Management, muito chique, ajudava as pessoas a investir, mas extremamente endividada. Eu não tive coragem de chegar lá pro meu chefe, que chamava Serginho, falar para ele, Serginho, então, né, sabe aquele empréstimo meu a 3,99? Você está refinanciando, né? Porque está muito alto, né? Então, quando você... eu não tive essa coragem, mas eu sei que muitos de vocês vão. E aí, a partir do momento que a gente entende que isso é um erro, eu consigo entender que se eu quero ir para uma guerra, e vocês vão entender por que eu estou falando de guerra, eu preciso saber quem que eu vou levar comigo. Quando vocês vão para o banco vestidos só com o medo de vocês, com a noite mal dormida, com as preocupações... né? Se você vai conseguir dar do bom e do melhor para o seu filho, se você vai conseguir colocar comida dentro de casa, e você entra no banco destruído, né? Porque você já está destruído. Você já tentou fazer hora extra, você já tentou fazer renda extra, você já assistiu live no YouTube, você já fez tanta coisa. E aí a maioria das pessoas tendem ou a aceitar, simplesmente aceita aquele acordo, ou elas simplesmente vão embora e continuam tocando a vida no cheque especial, com aquele parcelamento massificado, reorganização, unificado, CDC salários, crédito consignado, renovação do consignado, cartão de crédito consignado, CDC disso, financiamento de carro, de casa, FIES, agiota, dívida de família, e simplesmente toca a vida. Então, a partir do momento que você consegue entender que daqui para frente você não faz mais, é aí que eu consigo falar para você o que você vai fazer. E aí, né, é muito comum que na hora que eu falo, né, que isso é um erro, as pessoas elas já vêm armadas para cima de mim, né? Provavelmente você já falou, tá, e aí? Se eu não vou lá, eu vou onde? Se eu não falo com o gerente, eu falo com quem? Né? Se eu não vou amanhã, eu vou que dia? Né? Então, já surge aí essa ansiedade, porque no meu caso, Dade, só tem o Banco do Brasil. Como é que eu vou para outro lugar? Porque no meu caso, minha cidade é desse tamanho, da gente, só tem 14 mil habitantes. Como é que eu vou fazer? No meu caso. E aí eu quero te dizer o seguinte, antes de voltar para o que você faz, eu quero te explicar arroz e feijão. Eu tô aqui numa aula de ABCD, né? Minha sobrinha tá aprendendo maior e menor, eu tô achando muito engraçado. Todo dia ela coloca uma coisa do lado da outra e fala, Dinda, esse aqui é maior ou menor? Eu morro de rir, eu falo, ela mesma pergunta, mas ela tá perguntando para ela, né? Se é maior ou menor. Então, assim, ó, aulinha bem assim, alfabetização financeira. Vou entrar aqui no modo professora de educação financeira básica, tá? Do Beabá. Então, já sai aqui um pouco a professora de dívida e entra a professora de educação financeira básica, tá? Aquela que a gente devia ter na escola e não tem. Então, vamos entender uma coisa. Para banco funcionar, ele precisa ter autorização, tá? Primeira coisa que você vai entender, para um banco abrir, para o Banco Inter abrir, para o BS2, para o PicPay funcionar, para uma instituição financeira ser reconhecida como uma instituição financeira, uma instituição, um banco de investimento, uma financeira de financiamento de carro, enfim, alguém precisa autorizar. E além de alguém precisar autorizar, alguém precisa descrever como eles vão funcionar. Então, assim, ó, por exemplo, né, na sua casa aí, com certeza tem uma regrinha, né? Se entra com sapato ou entra sem sapato, que hora que as crianças vão dormir, entra estranho ou não entra estranho, vai chamar visita, quem que tem que avisar, vai chamar alguém para trabalhar em casa, se vai entrar alguém no condomínio tem que deixar autorizado. Então, como vai funcionar? Por mais que pareça, né, por mais que por uma questão de senso comum mesmo, né, se assim, não, porque os bancos, né, isso aí as pessoas enchem a boca para falar, porque os bancos são abusivos, porque o banco explora o brasileiro, porque o banco. Antes da gente falar de tudo isso, que existem sim aí pontos que são fatos, né? Quando a gente vê que para colocar o dinheiro na poupança você recebe lá seu 0,30 alguma coisa de juros e para pegar um dinheiro emprestado você não consegue pegar por menos de 2%, você entende que tem uma coisa ali, um juro meio alto, né? E sim, o Brasil figura entre os maiores spreads bancários do mundo, ou seja, é onde os bancos mais ganham dinheiro. Vou colocar isso aqui numa linguagem mais ABCD aqui para vocês. Então, quando você entende isso, você fala, tá, então a DGL está me falando
que para os bancos funcionarem, alguém tem que autorizar, tá? Alguém tem que autorizar. Quem é esse alguém? Então, a gente tem Conselho Monetário Nacional, e vou trazer a figura aqui do Banco Central do Brasil, que é, que eu brinco, né? Que é quem manda. Significa que o Banco Central vai resolver todos os seus problemas financeiros? Não, não significa isso. Mas é preciso que você, aqui, entrando aqui agora, você entenda que muito provavelmente você pediu algo e desistiu ali quando não conseguiu ou aceitou o que foi te empurrado goela abaixo por você não ter nem sequer tentado falar com uma hierarquia acima. Então aqui eu coloco uma primeira hierarquia, o Banco Central, e a gente tem uma segunda hierarquia aqui, que é o PROCON. Dage, então é só fazer Bacen PROCON? Não, infelizmente não. Por quê? Ao você pensar, né, tenho uma dívida. É preciso você entender que aqui no Brasil, por mais que a gente tenha aí uma questão, né, de que as nossas leis isso, de que as nossas leis aquilo, que tem muita brecha, que tem muito dupla interpretação, a verdade é que existe uma forma que as coisas devem acontecer de acordo com o que foi decidido, que foi acordado e que foi regulamentado que essas coisas aconteçam. E o que acontece é que, no nosso país, não existe uma lei universal que fale sobre o endividamento. Então, por exemplo, tem lá a lei do servidor público, né? Que decide lá como que o servidor público vai ganhar dinheiro, como é que ele vai ser transferido e tal. Tem lá a lei do servidor. Se eu não me engano, é 8 mil e alguma coisa. Servidores, me ajudem aí. Qual que é a lei do servidor público? É 8 mil e alguma coisa. Tem a lei do servidor. Não tem a lei do endividamento. Existe lá a lei do crédito consignado, né, do comprometimento de renda em consignado. Existe lá a resolução do comprometimento de renda do crédito imobiliário, mas não tem uma lei que diga que o banco não pode te emprestar dinheiro se você já está devendo casa e consignado. Há mais de 5 anos está em tramitação uma medida lá, até esqueci o nome que chama, está em votação eterna lá, nunca entra na votação do superendividamento, que é um conjunto de ações, né, que é proposto para que os bancos não superendividem as pessoas, ou seja, não emprestem mais do que elas possam pagar. Porque hoje existem pessoas que estão com mais de 50% da renda comprometida. E quando você começa a entender que existe esse mundo além do banco e do gerente, você faz aquele, assim, ó, uau, aquele meme que tem, né? E fala assim, uau, então quer dizer que tem outra pessoa? Ah, Dade, mas eu já sei que existe o Reclame Aqui, não tô falando de Reclame Aqui. Mas eu já sei que existe o consumidor.gov, não tô falando de consumidor.gov. A grande questão é que se você está aqui, seja com dívida atrasada ou com dívida em dia, dentro do mercado financeiro, o fato é que você está debaixo dessa hierarquia, mas provavelmente você sempre buscava só se dirigir ao banco ou à figura do gerente, né? Ou a figura do banco ou a figura do gerente. E aí, quando você começa a entender que existe algo um pouco além, você começa a se abrir para, então tá, o que eu começo a fazer a partir de agora? Então, o que eu tô falando dessa hierarquia, ela serve mesmo que a sua dívida esteja em dia. Ela serve mesmo que você já esteja 5 anos sem pagar e sua dívida já tenha caducado, né? Outra coisa que a Karen disse, que dívida caduca, né? Quem caduca é gente. Dívida só sai do Serasa, mas continua sendo cobrada. Inclusive pode ser judicializada, né? Cobrado na justiça. Vai servir independente de qual configuração da sua dívida. Você saber que, opa, peraí, no meu caso, independente de qual seja o seu caso, se ele seja um caso mais complicado, se você tenha 5 dívidas, 10 dívidas, mais de 50% do teu salário, mais da metade do seu salário comprometido, vai servir. Você passa a entender que a tua jornada, o teu caminho, o teu passo a passo para pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, não acaba no banco e no gerente. Então, se vocês me perguntarem se o banco ou o gerente te ajuda ou te atrapalha a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, eu vou falar, depende. Se fizer do jeito certo, ajuda. Se fizer do jeito errado, atrapalha. Então, quando você começa a pegar esse fio da meada, aí a gente está pronto para ir para o próximo passo. Então, assim, ó, acontece muito aqui, inclusive hoje eu tenho um caso já para contar para vocês. A parada da conta salário é um bicho de 7 cabeças para muita gente, né? Então, assim, conta salário, eu recebo em conta salário, mas aí cai na conta corrente, as pessoas têm dúvida. Uma aluna minha, semana passada, tava nesse enrosco ali com o banco, né? A Ariadna. Tava nesse enrosco com o banco, eu falei assim, ó, aplica certinho, passo a passo, na ordem certinha,
que você vai ver que daqui 7 dias você vai estar com o número da sua conta salário na mão. E Batata hoje ela estava com o número da conta salário. Então, o que eu quero dizer com isso? Na prática, quando você entende que o banco e o gerente, eles estão em uma linha, eles são uma linha de hierarquia que existe no mercado financeiro e que ali, acima deles, tem outras, você começa a conseguir fazer com que a sua voz seja ouvida. Porque eu sei que você recebe uma ligação com o seu nome, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, Dagi, recebi um SMS, Dagiele, você será executada extrajudicialmente. Entre em contato agora com o 0800 1234. E eu falo isso porque eu recebo essas mensagens sem ter dívida. Por quê? O meu nome está em algum cadastro. E eu vou contar um segredo para vocês. Tem um programinha, né, vários programinhas, que você só põe um asterisco assim, põe o nome da pessoa no meio, e aí vai com o seu nome. Então, às vezes, a mensagem nem foi para você. Só seu telefone que estava desatualizado lá e foi parar para você. Então, aí as pessoas ficam com medo. Aí elas ficam com medo e saem correndo negociar, porque receberam uma mensagem, porque receberam uma carta, porque receberam um e-mail, porque receberam uma ligação, um SMS, tantas outras coisas que podem receber, um WhatsApp, que agora até o WhatsApp o banco cobra por lá também, as financeiras também. E aí, trazendo isso para vocês, eu trago para a gente avançar agora e vocês já saírem daqui, começando a entender por onde vocês vão começar. Se até aqui você tinha a figura do banco e do gerente como onde você tinha que resolver seus problemas, você já entendeu que não é isso, né? Você já entendeu que eles fazem parte da coisa, que eles fazem parte da receita, mas que eles não são os únicos jogadores do jogo, da partida. Quero que vocês falem isso. E aí eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, né? Que é uma coisa que, nossa, da família Mais Dinheiro Zero Dívida, que é meu acompanhamento, né? Existem 2 palavras que são proibidas aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida, proibidas. Se um aluno meu profere essas 2 palavras, vai levar chanfanão da professora, que são essas palavras, o banco e o gerente. Então, assim, quando você poderia chamar isso de empoderamento, mas sinceramente eu não acho que isso é empoderamento, acho que isso é o mínimo de conhecimento. Para mim, o conhecimento dá poder. Então, eu não estou te empoderando, te dando algo que você não tinha. Eu estou te dando um conhecimento que você não tinha, que não é conhecimento que você vai guardar dentro da sua cabecinha. É um conhecimento que você vai sair daqui e vai falar, entendi. Então, assim, agora eu entendi que palavrinhas proibidas, não existe banco e gerente. E agora eu quero que você anota isso que eu vou falar para você. Todas as vezes que você falar com o banco, na figura de um atendente, na figura de uma ligação, qualquer coisa, tá? Ou que você falar com o gerente, na figura de um ser humaninho que está trabalhando ali na agência, você precisa o que desse contato? Você precisa conversar, eu já vou falar sobre postura, como é que você conversa, mas você precisa falar o que você precisa, pedir o que você precisa, e você precisa guardar sempre com você. Qual foi o número que você ligou? Qual foi a agência que você foi? Uma coisa que vocês muitas vezes esquecem é que a agência tem câmera. Fica uma câmera bem na porta giratória. Então, o fato de você ter ido ao banco é provável. Eu tenho como provar que você foi no banco. É só solicitar a cópia da câmera, né? Então, tem lá. Então, você anota a hora, porque se a gente for questionar, se a gente precisar provar que você foi lá na agência, é só buscar na câmera. O banco é mais vigiado que Big Brother. Então, vai buscar na câmera lá. Então, você vai anotar o telefone que você falou, a hora que você foi, se você foi na agência, nome do ser humaninho que você falou, mesmo que seja pelo telefone, um nome e um sobrenome. Dagi, eles não quiseram me dar o sobrenome, eles não são obrigados, tá? Só você perguntar, a ligação está sendo gravada? Se ele não quiser te dar nome e sobrenome, não é obrigado a te dar. Ligação está sendo gravada? Protocolo. Qual é o protocolo desse atendimento? Ah, não tem protocolo. Não, então peraí. Se não tem protocolo, você tem que me dar as informações. Como é seu nome? Gerou uma demanda aí no seu sistema? Você registrou em algum lugar essa conversa que a gente teve? Todo banco tem um sistema de CRM, que é onde fica anotado tudo que aquela pessoa conversa. Até eu, que não sou banco, tenho CRM, que é o meu portal do aluno. Tudo que é conversado com aquele aluno fica registrado ali na ficha dele. Então, assim, isso precisa saber, né? Tá anotado aí, tem protocolo? E você vai anotar, se possível, não vai obrigar ninguém a dar matrícula, que ninguém precisa dar, a matrícula do ser humaninho. Quando você pede nome, sobrenome, matrícula de quem te atendeu, você vai ver que a coisa vai mudar de figura. A partir de agora, sempre que você falar com alguém, seja o banco, né?
uma atendente. Então, não existe o banco e não existe o gerente. Existe o João da Silva, matrícula 1234, que trabalha na agência 3258, que fica na Avenida Brasil, número 3289. E eu estive lá dia 18/5 às 9 da manhã. Pronto. Não existe o banco, existe ligação telefônica feita no meu serviço às 11 horas da manhã pela atendente Maria da Silva, matrícula 1234. Quando você tem essa informação, não existe mais o banco e o gerente. Então, agora eu vou só fazer aqui uma fechada dessa aula. Qual é a mensagem dessa aula? O banco me ajuda, o banco e o gerente me ajudam ou me atrapalha a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor? Essas duas palavras, o banco e o gerente, a partir de hoje, sai da boca de vocês. Não existe mais o banco e o gerente. Essas duas palavras que tem no português uma definição disso. Eu não lembro se é sujeito indeterminado, né? Acho que é isso, é sujeito determinado. Não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, só vai te atrapalhar. Então, a partir de agora, a cada contato, a cada interação que você vai ver ao longo de todas essas aulas que nós vamos fazer daqui até o dia 30, você vai ter várias vezes que eu vou falar. Você precisa falar isso com o banco, você precisa isso. Então, quando você vai entender que não existe o banco e gerente, existe a ligação feita pelo departamento tal, pelo número tal, existe a minha visita na agência número tal, que fica na Avenida Brasil, número 3264, e eu fui atendida às 14 horas pelo funcionário número tal, sobrenome tal, hora tal. Cara, o poder que isso dá para vocês é tipo você ligando para o marido e falando assim: amor, eu vi aqui no GPS que você estava na Avenida Brasil às 14h24. O que você estava fazendo? O marido até pia, né? Para falar: meu Deus, essa mulher tá pagando detetive para ficar atrás de mim. É tipo isso. Então, assim, você sai dessa posição de sim, ignorante, sem conhecimento, e vai para uma posição de alguém que, peraí, né? E aí, quando a gente entende isso, então, assim, a partir do momento quando você entende isso, aí você começa a estar pronto para entender qual tem que ser a sua postura a partir de agora. Então, assim, a tua postura a partir de agora, para ir diante, você estar na frente de um banco e começar a falar ali com quem você precisa falar, você não vai chegar lá e rasgar seu coração. A sua postura tem que ser uma postura de quem vai resolver algo. Você não vai para falar no banco, não vai atender uma ligação para abrir, não é psicólogo, gente, não é terapeuta, você não vai lá abrir seu coração. Então é muito importante que você imagine que no momento que você está indo para um combate, está indo para um confronto com o banco, que você se porte de maneira correta. Então não adianta você chegar lá, né, igual aqui. Vocês veem que às vezes eu faço uma brincadeira, que eu sou muito brincalhona, eu procuro ser brincalhona. Essa coisa da Dai de ser ruim com o português, eu brinco com vocês. É assim que eu falo para vocês, você não precisa ser perfeito para fazer o que você precisa fazer. Você não precisa ser perfeito para conseguir ir lá conversar com o banco. É no momento que eu falo assim, eu sou um pouquinho como você também, não sei todos os sujeitos indeterminados e ocultos do português, não tem problema. Porque o importante é o resultado que você está buscando e o resultado que você gera. Então, a tua postura para ir resolver tem que ser uma postura de eu sei o que eu vou falar e eu vou me bastar em falar o que eu fui falar. Então, se você vai sair dessa aula e vai falar, caramba, eu preciso do contrato da minha dívida, eu preciso do documento de devolução da minha dívida, você não vai chegar lá e vai falar assim, então, e aí, João, beleza? Bom dia. Então, João do céu, tô lascada de dívida, não tô conseguindo, João, me ajuda, faz... não é isso não, eu vim aqui para pegar o contrato. Não, de jeito nenhum, nem pelo telefone da pessoa falar assim, alô, eu tô ligando porque a senhora Maria da Silva, a senhora tá devendo aqui 15 mil no banco, a senhora confirma? Confirmo, jamais você confirma nada por telefone, jamais. O que eu posso te ajudar? Tô te ouvindo, pode falar. Então, assim, essa postura que é falar somente o necessário e, principalmente, não falar o que é necessário. Se o banco te ligar no final de semana, te ligar em horário de trabalho, olha, eu estou em horário de trabalho, você pode me ligar no domingo, às 18 horas, mas o que acontece normalmente? Entra uma vergonha, entra uma culpa, entra nossa, estão me ligando aqui, e aí você vai se perdendo nesse processo. Então, os guerreiros, né?
os guerreiros que estão atentos, que estão focados, que não querem mais fazer parte desse bando de gente que está endividada sem saber o que fazer, que quer agora falar, não, entendi, eu vou começar essa caminhada. A partir do momento que você entende isso, você entende que é importante que você trabalhe essa força dentro de você. Eu sei como é que tá aí se sentindo fraco, se sentindo a pior pessoa do mundo. Então, agora, por mais que doa as batidas que vão vir, né, é preciso que você encontre essa certeza de que você também consegue, de que você também pode, que eu não estou aqui brincando em serviço falando que você pode, e que se até aqui você não conseguiu, uma das coisas que te impediram é a forma que você tem se portado diante do problema de ter dívidas, do problema de ir lá para o banco e ficar abrindo sua vida inteira, tudo que aconteceu, quanto você ganha, eles já sabem, né? Porque eles têm acesso lá a toda a sua vida financeira. E não entender que isso é uma guerra, e que isso é uma guerra, e não se vence uma guerra só com flores, não se vence uma guerra só com acordos, né? É preciso sim um pouco de embate, é preciso que você se posicione e fale assim, opa, peraí, não tô assim então falando com qualquer um. Eu gosto sempre de trazer para vocês o exemplo de Davi e Golias. Eu lembro muito disso, porque Davi, gente, ele é pequenininho, ele foi enfrentar o gigante, e ele lá no gigante, quem você pensa que você é? Ele falando com o gigante, quem você pensa que você é para vir afrontar o povo de Deus? Então, essa força que às vezes você pode estar se pelando por dentro, você pode estar nervoso, suando, mas do lado de fora, essa postura. Então, entender que o banco, a figura de quem está falando com você e a figura do gerente, eles sim vão fazer parte do seu processo, mas como eu falo para os meus alunos, é uma mera formalidade. Você precisa ter esse primeiro contato com o banco, precisa, porque você vai precisar anotar a hora, anotar a data, anotar o nome, né, da pessoa que você falou, que hora você foi, mas ao longo dessa caminhada que a gente está seguindo aqui, que só os persistentes, que só quem realmente quer vai ficar. Eu vou sentir muito por você que vai desistir, mas eu sei que vai ter gente que vai desistir, e eu vou ficar te lembrando para você não se sentir tentada a desistir, que essa força é o que vai te guiar para passar essas aulas que a gente tem pela frente e entender a partir de agora que você não fala mais essas duas palavras, o banco e o gerente. Independente do tipo da dívida que você tenha, essa hierarquia, ela vai ser aplicada. Então, assim, ó, não importa que tipo de dívida que você tenha, toda dívida tem uma hierarquia. Vocês estão entendendo isso? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, e eu trouxe aqui algo que, olha, é uma tecla que eu bato aqui semanalmente com os meus alunos. Quem manda em quem? Entendendo isso? Eu quero que vocês entendam e qual que é a atividade prática dessa aula. Hoje nós falamos sobre bancos e gerentes. Esse foi o tema da nossa aula de hoje. E eu quero que aí onde vocês estão, vocês peguem um papel branco, pode ser um rascunho que esteja aí do lado de vocês. Eu sempre falo para os meus alunos, onde você vai fazer essas anotações não importa, desde que elas estejam aí para você consultar. Vocês vão fazer um risco, assim ó, um risquinho, na vertical. Horizontal é assim, na vertical é assim. E aí vocês vão colocar do lado direito bancos e do lado direito o resto. Vou colocar assim hoje, vou inovar aqui na minha técnica. Vocês vão colocar aqui ó, do lado direito bancos e do lado esquerdo o resto. Por quê? As dívidas vão se dividir primeiramente nesses dois grupos. As dívidas que são com o sistema financeiro, bancos, financeiras, cartões, e as dívidas que são com o resto. Então, assim, as dívidas com agiotas e com parentes, elas têm uma característica parecida. As dívidas que são com impostos, com planos de saúde, as dívidas que são com escola, com outros tipos de dívida, tá? Dívidas de vários, aqui entra condomínio, entra muita dívida aqui, não são bancárias. E a tua postura com dívidas bancárias é totalmente diferente das dívidas com o resto das dívidas, sua postura com o resto das dívidas. Por que eu trago sempre a dívida bancária? Porque existe essa coisa, gente. Prefiro dever para banco do que para dever para parente. E a grande maioria de vocês está atolada com cartão de crédito, com cheque especial, com crédito consignado. Então, quando você começa a entender que existe um fator decisão, que foi o primeiro fator que eu bati aqui, decisão, e a gente entrou num segundo fator, que é postura, e entender que precisa falar com quem manda, né? Você vai ter que passar por quem está ali no sistema, mas você vai falar com quem manda, vai ser esse começo desse processo. Quando você começa a encarar as dívidas e não mais um emaranhado de dívidas, olha o que a gente construiu aqui. Você entrou aqui, muito provavelmente falou,
Eu já fiz isso, já fui no banco e levei um não na cara, saí de lá sem conseguir, ou não tá tendo essa opção senhora, né, que é o meme que eu falo aqui. E aí você vai conquistando essa clareza e sabendo que existe o Banco Central e existe o PROCON. E aí, a partir do momento que eu faço essa primeira divisão das dívidas, então do lado direito o banco, do outro lado o resto, aí eu tô pronto para falar. Então, peraí, eu quero ir no banco bem armada. Se isso é uma guerra, se eu estou ensinando para você que é uma guerra, que muitos vão desistir, nem vão para a batalha, seu primeiro convite é: você é uma pessoa que vou ficar até o final. Seu segundo convite é: quando você for no banco, se baixe em perguntar o que você quer perguntar, anotar os mínimos detalhes de hora, de local, de nome, e aí a gente vai entender que existe uma forma de negociar com o banco e uma forma de negociar com o resto. E aí, o primeiro direcionamento prático que eu vou te dar é: se você não sabe o que você deve, qual que é o tipo da sua dívida, qual que é o juro da sua dívida, o que você já pagou, o que você não pagou, você não tem nada. Então, as armas para iniciar esse ataque são várias, tá? Eu vou trazer uma aqui, que é o quê? Dizer para você que existem alguns documentos que são extremamente desafiadores de conseguir, mas que você precisa conseguir, que é o contrato e o documento de evolução da sua dívida. Esses dois documentos são, realmente, eu não vou mentir. E se eu quisesse só fazer firula com vocês, eu falava para vocês: pega lá um extratinho no aplicativo. Se eu não tivesse aqui indignada, que eu falo isso há 4 anos, e tem gente que não sabe ainda, e por isso que eu vou continuar repetindo, eu não estaria falando sobre isso aqui. Eu estaria falando sobre uma coisa simples, que é entrar no aplicativo. O documento da dívida, que é o contrato, e o documento de evolução de dívidas são os documentos mais desafiadores para você conseguir. E você vai conseguir colocar essa aula em prática colocando ela em prática para conseguir esses documentos. Então, você que está me seguindo, né, quer ser um persistente, quer ir até o final, você pode amanhã ligar no teu banco ou entrar no saque lá, no site lá, e pedir o documento da sua dívida, que é o contrato, e o documento de evolução da dívida, conforme a resolução 4.292. O banco tem 24 horas para te entregar esse documento. Então, se tu pedir esse documento amanhã, ao meio-dia, no dia 18, isso tem que estar na sua mão ao meio-dia. Se isso não acontecer, você pode imediatamente colocar o conteúdo dessa aula em prática. Você vai abrir uma solicitação no Banco Central. Você vai entrar lá e vai falar: solicitei o meu documento conforme a resolução 4292 e não recebi. E aí você vai ter o prazo do Banco Central, que com certeza até o dia 30 vai chegar, mas pode demorar, porque são 5 dias úteis, né? Amanhã é terça, então a gente tem quarta, quinta, sexta, e vai ter segunda e terça. Então aqui eu trouxe o fundamento do que eu tô falando. Qual que é o fundamento do que eu tô falando? É você saber que você pode falar com a pessoa certa, que você tem que parar de falar o banco e o gerente, que banco e gerente é a palavra proibida aqui. Então, assim, eu estou trazendo para vocês uma regra de ouro do Mais Dinheiro Zero Dívida, que é: aluno Mais Dinheiro Zero Dívida não fala banco, não fala gerente. Porque ele sabe que quem manda são os níveis acima, e a gente vai falar com quem manda. E você vai sair daqui sabendo que o banco tem 24 horas para te entregar esse documento, e que se ele não entregar, você pode abrir uma solicitação no Banco Central. É de graça, você faz pelo seu celular, então é tranquilo de fazer. Você entra lá, faz a demanda e pede o documento. É isso que vai te separar entre ser uma pessoa que quer pagar as dívidas e uma pessoa que verdadeiramente vai conseguir. E você agora vai olhar para todo mundo que está atrás de você, a sua família, as pessoas que têm você como referência. Dade, mas eu não tenho ninguém, então olhe por você. Né? Tem um Deus que te ama, que quer o bem para você, que tem o bem. Né? O mundo foi feito para que você tenha desfrute do melhor, mas muitas vezes a gente escolhe, né? Faz escolhas ruins, escolhe coisas não tão boas, e acaba colhendo, né, os frutos negativos das nossas escolhas. E hoje você pode estar aí apreensivo, preocupado, tenso, perdendo sono. Eu tô aqui para dizer para você e reforçar com fatos. Eu não venho aqui encher linguiça, falar: você também pode, você também pode. Não, você também pode, porque usando as ferramentas certas, se preparando corretamente, com as armas corretas, você vai conseguir virar esse jogo. O fato de você estar com dívida, isso não representa quem você é. Representa o estado que você está agora. Eu não sou a minha dívida. Eu estou com dívida. E agora eu estou um pouquinho mais crente que eu também posso, que eu também consigo.
Então, assim, é só isso. Se eu conseguir hoje, com tudo que a gente conversou aqui, que você tenha uma noite de sono um pouquinho mais tranquila, então você vai tomar uma água, vai tomar o seu banho, não sei se vai colocar as crianças para dormir, eu acho até que eu deixei as crianças meio acordadas aqui falando um pouco alto, né? Então, assim, coloca lá as crianças para dormir, desacelera, amanhã você vai começar esse dia de guerreiro e de guerreira, buscando essa documentação, deita a cabeça no travesseiro, dá umas 10 respiradas fundo e lembra, você não é essa dívida, você está com essa dívida agora, essa é a situação atual, não precisa ser a situação para o resto da vida, e agora você já está um pouquinho mais confiante de que você também pode sair disso, se livrar das suas dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor, fazendo isso muito mais rápido. E essa é a mensagem que eu trouxe para você. Então, de tudo que a gente falou aqui, a gente frisou aí tópicos mais importantes, mas você vai sair daqui um pouquinho mais forte, um pouquinho mais confiante. Lembra da nossa frase: você não é a sua dívida, você está com dívida e agora você está um passo mais certo de que você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, tá?